E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser uma aula rápida e bem técnica, como você utilizar corretamente os dois bancos de baterias. Você montou um banco LiFePO4 e tem um banco de chumbo ácido. Como é que eu trabalho com dois bancos ao mesmo tempo? Como é que eu vou configurar aqui o controlador? Pode ou não pode juntar em paralelo? O que é que isso ocasiona? Vai danificar meu banco de chumbo ácido? Vai danificar minhas células LiFePO4? Tarcísio, o que é que eu faço? Nessa aula, você vai aprender tudo, passo a passo. É aula para quem tem paciência. Vamos tratar só de coisas técnicas. Não vou botar introdução, não vou botar salve nem nada. Já vou fazer uma filmagemzinha aqui bem rápida e depois já vou para o quadro técnica e preste atenção que vai responder muitas questões. Peço desculpa pela correria, porque hoje eu estou só terminando essa aula para poder fazer a viagem lá para ir participar da Intersolar. Já era para estar me arrumando, eu digo, vou tentar fazer esse vídeo sem introdução, sem nada. Gostando aí da aula, taca o like, taca o like, se inscreve no canal e vamos aprender como fazer de forma correta. Tem muita informação errada e distorcida sobre o LiFePO4, é muito dinheiro investido para vocês jogarem no mato fazendo coisa errada. Vamos aprender. Vejam, pessoal, esse é o problema aí da maioria das pessoas que hoje tem seu banco de baterias de chumbo ácido, compram suas LiFePO4, muitos deles as baterias estão seminovas e não quer perder, e aí surge a dúvida, como é que eu vou associar essas baterias de chumbo ácido com as LiFePO4? Vai prejudicar uma ou outra? Como é que faz a configuração no controlador de carga? Como é que deve ser feito mais ou menos? Vou mostrar para vocês aí como é que está a ligação física, vou comentar algumas coisas e depois vou fazer os cálculos aqui no quadro para vocês entenderem um pouco mais. Mas veja, antes aí da LiFePO4, ainda o sistema está interminado, porque correria da viagem não deu tempo de terminar. Quem pensa que a gente fica 100% aqui na oficina está enganado, às vezes está assim, porque você não monta as coisas ligeiro, tal, o pessoal trabalha de cedinho, horário comercial, chega em casa já quase na hora de fazer o vídeo, eu trabalho mais à noite, às vezes de madrugada, no final de semana, quando eu não estou tão cansado. Então tem hora que não dá. Chega o material e a gente tem que viver, trabalhar, viver, família, filhos, para depois vir fazer a montagem e apresentar para vocês. Só dando essa satisfação, porque às vezes eu não consigo fazer as coisas tão rápido. E também eu me preocupo em passar as coisas da maneira correta. Não adianta me afobar, como muitos fazem, passar errado, depois está fazendo errado, é correção, correção. Vamos lá. Como aqui funcionava o sistema? Tinha o banco de baterias, chumbo ácido, não tem essa associação, aqui já é outra experiência para falar de aula para vocês, mas está aqui, o banco de bateria chumbo ácido. Com o balanceador, equalizador de bateria do chumbo ácido, que é um dos melhores, esse aqui, o Eltec Digital, e vem aqui do disjuntor, o banco 24 volts, hoje 210 amperes, vem aqui para o disjuntor vai para o barramento vai para os inversores que está acoplado aí com os supercapacitores, controladores, etc. Quando eu fiz aqui a montagem do LiFePO4, vai ser, como eu disse, dois bancos, 8S e 8S, que vão se juntar aqui em paralelo. Depois eu vou fazer o vídeo da montagem dos dois, e você chega aqui no barramento e se encontra o LiFePO4 e o chumbo ácido. O LiFePO4 também deve passar pelo disjuntor de proteção. Além da BMS, vai vir passar pelo disjuntor. Tanto é que eu comprei, tá aqui, eu nem travei, tá solto. Eu vou fazer a montagem definitiva. E eles vão se encontrar aqui nesse barramento. Dá para utilizar? Dá. É só ligar aí os dois e se encontrar no barramento? Não. É um pouquinho mais complexo. Se você juntar os dois, só ligando no barramento, fazendo a configuração no controlador de carga, você vai subutilizar um ou outro banco de baterias. E dependendo da configuração, você pode danificar um dos bancos. Então, como é que a gente deve utilizar aí o banco de baterias e fazer a configuração no controlador de carga? Como é que a gente deve utilizar os bancos aí somados? Seria mais ou menos aí em paralelo os bancos, mas quais os cuidados e qual a configuração que a gente utilizaria no controlador de carga. Então, vamos aí para o quadro para a gente entender. Mas a ligação física seria, por enquanto, o banco chumbo ácido com seu disjuntor indo para o barramento, os bancos LiFePO4 ou o banco de LiFePO4 também com seu disjuntor DC indo para o barramento. Configuração dos controladores, a gente fala já já. Pessoal, para que vocês entendam direitinho a mistura de chumbo ácido com LiFePO4, é essencial que vocês entendam todo esse processo aqui.
Vou tentar ir devagar e explicar. Prestem bem atenção, por favor, porque é o coração aí das baterias no off-grid, chumbo ácido e LiFePO4. Vamos entender. Desse lado aqui nós temos as LiFePO4. Para quem começou a mexer com essa bateria, para quem vai começar a tentar entender agora, essa bateria, ela tem a tensão nominal de 3,2 volts e uma tensão de carga máxima de 3,65. Então, um sistema de 12 volts, vamos pensar aqui no 12 volts, que a partir do 12 volts a gente monta o 24, o 48, basta só multiplicar por 2 ou por 4. Então vamos trabalhar aqui para entender no sistema de 12 volts. Enquanto uma bateria de chumbo ácido, você tem aqui as células internamente nela e já tem a tensão nominal de 12,6 volts em uma bateria estacionária ou de chumbo ácido. Na LiFePO4 não, você tem as células individuais externas, onde você vai associar elas em série, o sistema 4S, para chegar no sistema 12 volts. E a tensão nominal desse banco aqui é 12,8 volts, na tensão nominal da célula de 3,2 volts. Aqui, ó, 3,2 volts vezes 4, 12,8. Tensão nominal do banco e a tensão nominal do chumbo ácido, 12,6 volts. Aí na LiFePO4, como eu disse, a gente tem a tensão máxima de recarga, 3,65, que é o limite máximo para não danificar a célula. Passou disso, você já começa a provocar dano. Então a tensão máxima, numa associação dessa, 4S, 12 volts, que pode entrar aqui de tensão, seria 14,6 volts, que dividindo entre as 4 daria 3,65 volts por célula. E tem essa tensão aqui, 3,65, você chega no ponto máximo da célula, tem a tensão que eu considero a ideal, que é a que eu utilizo aqui, que eu faço o meu cálculo, que é a 3,6 volts, que vai dar por 4, 14,4. Ela, apesar de não chegar na tensão máxima, no pico ali de tensão da célula, ela consegue chegar na recarga de 100% da célula LiFePO4. E aí você tem uma margem de 0,05 volts por célula, abaixo da tensão máxima, mas que chega no carregamento completo dessa célula, 3,60 volts, o que dá uma tensão de 14,4. Guarda essa tensão aqui, ó, 14,4 da LiFePO4. E, como eu disse, 3,2 que é a tensão nominal, 12,8 volts, tensão de referência. Porém, quando essa célula está em 3,2 volts aí cravado, ela já está lá na carga bem baixa, ela já está em torno de 5 a 10%. Para você ver uma célula de LiFePO4 de 100 amperes, você, quando mede ali 3,2 volts cravado, ela é estabilizada, ela está ali em torno entre 5 e 10 amperes de carga total ainda, bem lá embaixo. É a tensão final aí. Aí, Tarcísio, mas a tensão de corte é 2,5, a de corte é o esgotamento. É quando você tira 100% da carga dela para fazer um teste de capacidade. Essa tensão, se você usar e esgotando ela até 2,5, que é a tensão de corte, seu banco não vai ter a durabilidade dos ciclos aí que a gente espera que uma LiFePO4 tenha, aí esses mínimo 4.000 ciclos. Isso, a LiFePO4. E uma das características principais dela é que ela não tem flutuação. Ou seja, no controlador de carga, como a gente já explicou aqui, você não vai configurar duas tensões, a tensão de carga e depois ela vai cair para uma tensão de flutuação. Não, ela pode ficar 24 horas aí na tensão máxima, 14,4, sempre na tensão máxima de recarga e não necessita de flutuação. Ou seja, não tem dois estágios de tensão para recarga. Já a chumbo ácido, ela tem a tensão nominal de 12,6 volts, tem a tensão de recarga, que é quando ela atinge ali os 14,4 durante um período que geralmente varia entre 2 a 3 horas de tensão de recarga, tensão booster, e ela vai, quando atingir essa tensão máxima, é onde ela começa a equalizar aqui os vasos internos. Tem um monte de vasinho aqui, cada vasinho responsável por 2, alguma coisa volts, acho que é 2,1, se eu não me engano, se vai multiplicar aqui, são 6 vasinhos, 2,1 vezes 6 vai dar isso, né? 12,6 volts. E aí ele vai chegar nessa tensão, ela vai começar a equalizar esses vasinhos, uma primeira equalização, não a equalização total, e a absorção máxima de corrente quando chegar nesse estágio. Só que ela não aguenta essa tensão de 14,4 volts durante muito tempo. Se você deixar suas baterias sempre aí nessa tensão máxima de recarga, ela vai ocorrer o quê? A famosa fervura da bateria. Ela vai trabalhar ali sempre com uma tensão máxima de equalização, que ela não suporta muito tempo, no máximo aí 2 ou 3 horas,
e ela vai começar a danificar rapidamente. É o que o pessoal fala, minha bateria ferveu. Não pode, por isso que existe aí a tensão de flutuação. E os controladores de carga são programados para que depois de um tempo, ela em 14.4, ela reduza para 3.8 volts. E aí essa tensão de flutuação, ela é uma estabilização aí da chumbo ácido, que ela pode ficar dias, meses, até anos na tensão de 13.8 volts, conforme os no-breaks. Muitos no-break ficam estabilizados durante meses até anos em 13.8 volts, depois de carregado, para só manutenção da carga. Nem pode ficar abaixo disso, nem acima, porque senão ela começa a se deteriorar muito mais rápido. E aí o grande problema, o primeiro grande problema é quando você junta dois bancos de baterias em paralelo, LiFePO4 e chumbo ácido, você tem que ver essa questão da tensão. Por quê? Se você colocar aqui, eu vou botar em 14.4 volts, o meu controlador de carga, estão associados aí em paralelo. Porque aí eu mantenho 3.6 volts na célula, chega em 100% da LiFePO4 e chega aqui na tensão de recarga. Porém, essa tensão aqui, para a LiFePO4 tem que ser tensão única, 14.4. Se você configurar ela para ficar em tensão única, vai ferver suas baterias de chumbo ácido. Muito tempo em 14.4, ela vai ferver. Mas então vou fazer o seguinte, Tarcísio. Eu vou deixar normal o controlador como está, em 14.4, depois caindo para 13.8. Aí você vai ocorrer o contrário, você vai subutilizar as suas baterias LiFePO4. Você vai ficar com a tensão de recarga durante um tempo, 2, 3 horas, ela não vai recarregar completamente, depois ela vai cair para os 13.8 volts, que não vai permitir que ela chegue na tensão máxima do banco, e aí você vai estar subutilizando as suas baterias LiFePO4. E eu não sei se é uma boa ideia você pegar um banco, que às vezes você gasta 4, 8 mil reais num banco LiFePO4, e subutilizar, fazer uma recarga errada para aproveitar um banco de baterias chumbo ácido com um quarto, um quinto do valor. Eu acho que não é inteligente. Essa é a primeira questão aí sobre essas células. Superada essa questão aí das tensões de recarga, os riscos de cada escolha, vamos agora para uma parte que é menos comentada, são aqui as tensões núcleo de trabalho dessas baterias. Veja, você tem aí várias tensões, né? 3.65 a tensão máxima, 3.6 a tensão ideal aí para você manter seu sistema recarregando, e a tensão nominal do banco 3.20, que é o banco que já está descarregando. O que seria essa tensão núcleo? Veja, pessoal, quando você passa um bom tempo carregando em 3.65 e 3.6 e deixa a bateria em repouso, assim que você adicionar qualquer carga puxando, pouco tempo depois, poucos minutos depois, essa tensão mais elevada aí de 3.6, 3.5, que ela vai caindo automaticamente, ela vai se aproximando da tensão núcleo. E qual é a tensão núcleo? É uma variação entre 3.3 volts a 3.2. Porque essas células, basta 1 volt de diferença para que você saia ali da recarga de 100% ou 99,9% para 5 ou 10%. Com 1 volt apenas, você sai da tensão de estabilização, 3.3 volts, para 3.2, a tensão nominal do banco, perdendo aí 90% da carga, com apenas 1 voltzinho. Ou seja, vou mostrar para vocês um exemplo prático. Esse banco aqui, vou atravessar, está completamente carregado, foi completamente carregado há dias. Não foi usado carga nenhuma, está mais ou menos aí com 98%, 97%, e estabilizou. Atenção aqui, ó, 13.3, 13.4. Ele estabilizou nessa tensão porque é mais ou menos isso aqui, ó, 3.3 volts vezes 4 células, vai dar 3.2, 13.3. Essa tensão núcleo com a carga ali quase 100% carregada. Quando eu forçar aquele banco, ela vai cair até chegar nessa tensão de 3.2 volts, 1 volt por célula, e vai despencar aí essa tensão para os 12.8 volts ali, já no finalzinho. Vai descarregando aí 1 volt por célula e vai chegar numa corrente lá embaixo já descarregando. Você vê que é muito tênue aí a tensão do banco. Muito rápido você chega aí a um descarregamento muito forte. Então, qual a relação aí com a chumbo ácido? Veja, se eu paralelar a chumbo ácido com a LiFePO4, quando eu tiver com o banco carregado, bem carregado, estou ali nos 13.3. Aí vamos dizer que eu vá baixando esse aqui.
Quando eu chegar aqui em 12,8 volts, eu vou ainda estar superior à tensão nominal do banco de chumbo ácido, porém com a LiFePO4 quase descarregada. E aí você diz, não, mas eu trabalho com a minha chumbo ácido, está em 13, em 14, quando você está com produção solar. Se você desligar o controlador de carga, a tensão nominal do seu banco é essa aqui, 12,6. Qualquer carga, ele vai despencar bruscamente dos 13, 14, quando tiver, e imediatamente ela vai cair para menos de 12,6, que é a tensão do banco. Ele bem carregado, é para manter durante um tempo esses 12,6. Apertou a carga, ela cai para baixo disso. Então, até ela chegar nessa utilização aqui da chumbo ácido em paralelo com a LiFePO4, a tensão dessa aqui, só um pouquinho que ela despenca, esse banco já está quase completamente descarregado. Quando ela vier chegar aqui, já está perto da tensão de corta aqui, vai estar já com 95 descarregado para chegar nesses 12,6. Porque em 12,8, tensão nominal do banco LiFePO4, já está nos 90% descarregado. Ou seja, esse banco de chumbo ácido vai ficar ali para um backup lá embaixo. Lá embaixo. Então, como é que a gente resolve isso? Tem essa questão da escolha das tensões de carga no controlador e tem essa questão aí de paralelar a tensão do LiFePO4. É lá em cima, comparado ao do chumbo ácido. Quando ele descer aqui, essa aqui, para chegar nessa tensão aqui, que é onde vai puxar a carga grossa, que não adianta teimar. Não é 13,8 e não é 14,4. Aqui são tensões de recarga. Desliga o controlador, a tensão do chumbo ácido vai despencar lá por 12,6 nominal. E botou carga, vai descer, vai dar 12,5, 12,4, 12,2, dependendo da carga. Essa é uma característica da chumbo ácido, não sei o que estou dizendo. É os fabricantes e o dia a dia que prova isso. Quem disser o contrário não trabalha com off-grid ou está no mundo da lua, está no fantástico mundo de Bob. É assim. Então, se você paralelar, você vai que meio deixar elas só para quando tiver já na tensão de corte. Você vai estar forçando esse banco até chegar lá embaixo para poder entrar de chumbo ácido. Então também não vale a pena paralelar, deixar sempre elas em paralelo ligada. E aí vai a questão, como um amigo mandou a pergunta: Tarcísio, como é que eu posso utilizar meus bancos de baterias, os dois, sem danificar? E ao mesmo tempo ele já respondeu, ele disse: eu queria que utilizasse a LiFePO4 e aí quando eu ver que estava acabando, se eu precisar mais de um gás aí à noite, eu vou lá no disjuntor e ligo, faço a ligação do disjuntor para que a corrente do chumbo ácido vá lá para a LiFePO4. Mas vai ter algum problema? Não, dessa forma do chaveamento manual, pode até trabalhar no chaveamento automático, tudo, mas é um chaveamento de alta corrente, 2 bancos de bateria, são correntes muito fortes. Mas você só indo lá, terminou de descarregar o banco LiFePO4, está no finzinho, não, vou assumir aqui o chumbo ácido no disjuntor, subir, você não vai danificar a LiFePO4, por quê? Porque ela, com a tensão lá embaixo, descarregada, 95, 98% descarregada, a tensão dela nominal ainda é mais alta do que a tensão nominal do banco chumbo ácido. Então, ele assume, você liga o disjuntor da chumbo ácido, ele começa a entrar a tensão ali corrente, ele não vai retornar para a LiFePO4 quando ela está já descarregada, porque a tensão nominal dela ainda é alta. Ainda com 12,8, a tensão para você jogar de um banco para o outro, ela tem que ser um nível mais elevado do que o outro. A diferença de potencial. Ela não vai que nem a caixa d'água. A caixa d'água com o nível mais baixo não vai correr a água para o nível mais alto. Pode ser um mar. Você pegar uma mangueirinha, botar no mar. O mar, imagina a corrente. Você tem aquela quantidade de água. Milhões e milhões de amperes. Mas ao nível do mar, milhões de amperes, com a DDP, uma diferença de potencial mais baixa, ela não vai subir no caninho para o copo, que está 1 metro ali, mais elevado. Você tem que o copo estar mais baixo para que essa água vá para o copo. A tensão significa isso. Você precisa de uma tensão maior, uma DDP maior para movimentar a corrente para o outro, e não só a corrente, no mar para o copo. Entendeu? Se você tiver um copinho cheio de água, com a corrente bem pequenininha, mas está mais elevado, ele vai jogar água para o mar. Se você tiver o copinho quase vazio, mais alto do que o mar não vai jogar, apesar da quantidade de água de corrente, não vai jogar para o copo, se o copo tiver com a tensão mais alta. Então, o banco de baterias, chumbo ácido, tem uma tensão nominal do banco mais baixa, não vai estar jogando para o LiFePO4. Então, é seguro sim fazer esse chaveamento do banco chumbo ácido carregado, porque a tensão nominal é baixa, para o banco de
LivePO4 que já está descarregado aí no final do dia. Você pode fazer essa comutação. Então, em breve resumo, quer utilizar os dois, utilize com chaveamentos, disjuntores, separando um banco de outro. Utilize o controlador carregado, configurado, para carregar a tensão da LivePO4 corretamente, um nível só, 14.4, na tensão de booster, na tensão de flutuação. Como é que eu vou carregar meu chumbo ácido? Aí outra questão importante. Aí você vai ter que escolher, ou seu chumbo ácido vai servir só como um backupzinho para complementar a noite. Você pode pegar uma fontezinha chaveada, ligar no seu próprio sistema off-grid, durante o dia que está aí na LivePO4, alimenta uma fonte e a fonte fica carregando o chumbo ácido. Para quando precisar, você chavear o chumbo ácido e utilizar, começa a recarregar mais. Não veio do off-grid? O sol não alimentou o off-grid alimentou a fonte através do inversor. A fonte carrega as baterias e depois você chaveia o chumbo ácido para entrar como um plus no seu banco. Ou, não quero ligar uma fonte que tá, bote uma plaquinha, dimensiona aí uma placa e um controlador, que eu acho um desperdício, só para carregar o chumbo ácido separadamente e depois chaveio. Eu prefiro utilizar todas as placas alimentando o off, uma fonte ligada na saída do inversor, carregando o chumbo ácido. E é assim que a gente vai fazer nosso sistema aqui. Os dois bancos trabalhando como LivePO4 principal, controlador configurado para 14.4, carregando 100% o LivePO4, uma fonte na saída do inversor, carregando o chumbo ácido ali. Não pode ser um carregador inteligente que fique 14.4, depois que é para 13.8, alimentar, botar um controladorzinho de carga na saída da fonte, a fonte funcionando como se fosse a placa solar e carregando a sua bateria de chumbo ácido. E assim você vai ter os dois bancos com perfeição. Agora, se você paralelar os dois e fizer o que eu expliquei aqui nessa aula, uma tensão só para um, vai danificar o chumbo ácido. Vou usar o meu como reforço de corrente, vai descarregar o LivePO4 todinho, quando tiver já na tensão de corte, dificilmente ele vai chegar, vai puxar a corrente do seu chumbo ácido. Vai forçar, esgoelar LivePO4 até conseguir chegar na tensão nominal do banco de chumbo ácido. E é mais ou menos isso, pessoal. Sem enrolada, sem firula, para quem quer fazer a coisa séria, de verdade, é assim. Tem outras formas aí, eu posso automatizar, entrar, medir a tensão, aí você pode fazer N coisas, mas o núcleo das tensões, da corrente, da mistura aí do banco LivePO4 com chumbo ácido, é isso aqui.